O ambiente escolar costuma ser regido por uma sinfonia invisível de expectativas, onde cada aluno deve, teoricamente, acompanhar o mesmo compasso. No entanto, para algumas mentes, essa melodia padrão soa como um ruído ensurdecedor, incapaz de ser decodificado de maneira convencional. Imagine um jovem sentado no meio de uma sala de aula movimentada, cercado pelo sussurro dos colegas, pelo arranhar do giz no quadro e pelo tic-tac incessante do relógio de parede. Para a maioria, esses estímulos são facilmente filtrados pelo cérebro, permitindo que a atenção se concentre na voz do professor. Para aquele jovem em particular, contudo, cada um desses sons possui o mesmo volume e a mesma urgência, transformando o espaço de aprendizado em uma arena de sobrecarga sensorial absoluta. Essa é a realidade silenciosa de quem vivencia uma forma única de processamento neurológico, uma condição que desafia as estruturas tradicionais de ensino e exige um olhar muito mais profundo e empático por parte de quem educa. Esse cenário não é uma exceção isolada, mas uma constante que se repete em salas de aula ao redor do globo, inclusive no continente americano e na Europa. Estima-se que em qualquer grupo de 30 estudantes, pelo menos um ou dois estejam enfrentando essa batalha diária contra o próprio fluxo de atenção. Trata-se de uma jornada invisível, muitas vezes marcada pelo estigma da preguiça, da desorganização ou da falta de interesse, quando, na verdade, o que ocorre nos bastidores dessa mente é uma luta hercúlea para organizar um turbilhão de pensamentos que se movem a uma velocidade vertiginosa. Esses jovens frequentemente apresentam uma inteligência brilhante, uma criatividade transbordante e uma sensibilidade artística incomum. Mas esses talentos permanecem sufocados por uma barreira invisível que os impede de traduzir seu potencial em resultados acadêmicos tradicionais. A desconexão entre a capacidade intelectual de um estudante e o seu rendimento escolar é uma das maiores tragédias silenciosas do sistema educacional moderno. Sem o suporte adequado, essas mentes brilhantes começam a internalizar a narrativa do fracasso, acreditando que são menos capazes do que seus pares. O entusiasmo juvenil dá lugar a uma apatia defensiva, e a curiosidade natural é substituída pelo medo constante de errar e de decepcionar as expectativas dos adultos. O papel do educador, portanto, transcende a mera transmissão de conteúdos curriculares. Ele se torna um arqueólogo de talentos ocultos, encarregado de escavar sob as camadas de frustração e desorganização para encontrar a joia da genialidade que reside em cada um desses indivíduos. Para iniciar essa busca, no entanto, é fundamental compreender a fundo os mecanismos biológicos e comportamentais que governam essa condição peculiar. A busca por respostas nos conduz diretamente ao funcionamento do órgão mais complexo do corpo humano, o cérebro. É nele que se originam as correntes elétricas e químicas que moldam nossa percepção do mundo, nossa capacidade de planejar o futuro e nossa habilidade de controlar impulsos imediatos. Quando compreendemos que as dificuldades de aprendizado não são falhas de caráter, mas manifestações de uma arquitetura cerebral singular, toda a nossa abordagem pedagógica se transforma. Deixa de ser uma questão de impor disciplina rígida e passa a ser um desafio de engenharia educacional, de construir pontes sob medida para que essas mentes possam cruzar o abismo da incompreensão e alcançar o sucesso que tanto almejam, revelando um mistério que começa a se desvendar nos detalhes mais sutis de seu comportamento cotidiano. Para compreender verdadeiramente a complexidade dessa condição, é necessário contextualizar o seu surgimento e a sua consolidação no campo da ciência médica e da educação. Por muitas décadas, o comportamento inquieto, a distração constante e a impulsividade de certas crianças e adolescentes foram erroneamente atribuídos a uma educação excessivamente permissiva ou a uma simples falta de limites no ambiente familiar.
Esse julgamento social apressado e desprovido de base científica gerou um rastro de sofrimento emocional para gerações de jovens e suas famílias, que carregavam a culpa por uma dinâmica neurológica totalmente fora de seu controle direto. Foi somente após exaustivos estudos no campo da neurologia e da psiquiatria que a comunidade global começou a reconhecer essa realidade sob uma ótica estritamente clínica e neurobiológica, validando-a como uma condição médica legítima. A transição da incompreensão moral para o diagnóstico científico ganhou um marco fundamental no final do século XX. Mais especificamente na década de 90, no continente americano. Foi nesse período que a principal associação de psiquiatria daquela região formalizou uma nomenclatura que hoje é amplamente adotada em todo o mundo, definindo o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, amplamente conhecido por sua sigla, DA. Essa definição veio substituir termos mais antigos e limitados que eram utilizados na Europa, como o transtorno hipercinético, proporcionando um entendimento muito mais holístico e integrado que abrange tanto a dimensão da desatenção quanto a da hiperatividade e da impulsividade. A Organização Mundial de Saúde também chancelou essa visão, consolidando o transtorno como uma prioridade de saúde pública e de inclusão educacional. No âmago dessa condição reside uma explicação fascinante sobre o funcionamento químico do cérebro. A região frontal, conhecida como lobo frontal, desempenha o papel de um grande maestro ou de uma torre de controle central para o comportamento humano. É essa área que nos capacita a pensar de forma lógica e racional antes de tomarmos uma decisão, a avaliar os riscos de uma ação, a estabelecer metas de longo prazo e a inibir respostas emocionais imediatas que possam ser prejudiciais. Em termos simples, o lobo frontal é o que nos permite aprender com o passado e planejar o futuro de forma estruturada. Para que essa comunicação ocorra de forma eficiente entre as células cerebrais, são necessários mensageiros químicos específicos, os neurotransmissores, que transportam os sinais de uma célula para outra. Estudos científicos detalhados revelaram que os indivíduos que apresentam o DA possuem uma atividade marcadamente menor desses neurotransmissores na região do lobo frontal. Essa diferença química faz com que a torre de controle funcione de maneira menos eficiente, resultando em uma busca constante por estímulos externos para compensar a falta de atividade interna. É essa dinâmica que explica a propensão a assumir riscos, a busca por novidades e a dificuldade extrema de manter o foco em tarefas que não ofereçam uma recompensa emocional imediata. Compreender essa base neurobiológica é o primeiro passo para desmistificar o transtorno, permitindo que educadores e familiares abandonem os julgamentos morais e adotem estratégias científicas e empáticas para apoiar esses jovens no desenvolvimento de seu pleno potencial, preparando o terreno para identificar as nuances que diferenciam cada indivíduo dentro dessa mesma condição. A manifestação do DA não ocorre de maneira uniforme em todos os indivíduos. Pelo contrário, ela se apresenta através de diferentes perfis que exigem dos educadores uma sensibilidade aguçada para sua identificação. O perfil mais evidente e frequentemente diagnosticado em meninos é o tipo misto, que combina a desatenção com uma hiperatividade física e uma impulsividade marcantes. Esses são os alunos que raramente conseguem permanecer sentados em suas carteiras por longos períodos, que frequentemente interrompem as explicações com perguntas ou comentários impulsivos e que parecem estar em constante movimento, como se estivessem conectados a uma fonte inesgotável de energia motora. Eles são o centro das atenções, muitas vezes assumindo o papel de palhaços da classe para mascarar suas próprias frustrações acadêmicas, mas também podem irromper em acessos de raiva quando se sentem incompreendidos ou sobrecarregados.
Por outro lado, existe um perfil muito mais silencioso e de difícil detecção, frequentemente associado ao sexo feminino, o tipo predominantemente desatento. Esses alunos não causam distúrbios na sala de aula, não gritam e não se movem de forma inquieta. Ao contrário, eles podem parecer extremamente quietos, passivos e até mesmo dóceis. No entanto, suas mentes estão a quilômetros de distância dali, flutuando em um mar de devaneios e pensamentos paralelos. Eles lutam silenciosamente para processar as informações fornecidas pelo professor, apresentam grande dificuldade para organizar seus materiais escolares, esquecem prazos com frequência e evitam sistematicamente tarefas que demandem um esforço mental prolongado. Por não causarem problemas disciplinares, esses estudantes muitas vezes passam despercebidos pelo sistema de apoio, sofrendo sozinhos com um desempenho acadêmico muito aquém de sua real capacidade intelectual. A desatenção crônica nesses jovens não deve ser confundida com falta de esforço ou desinteresse voluntário. Na verdade, a grande maioria deles deseja ardentemente ter um bom desempenho escolar e agradar a seus professores e familiares. A dor emocional de ver seus esforços resultarem em trabalhos incompletos, notas baixas e críticas constantes é um terreno fértil para o desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão na adolescência. Eles percebem que, apesar de iniciarem suas tarefas com ideias brilhantes e originais, a incapacidade de manter o foco até a conclusão do trabalho gera um ciclo ininterrupto de frustração. Essa barreira invisível afeta não apenas a sua vida acadêmica, mas também as suas relações sociais, pois a impulsividade ou a distração podem ser interpretadas pelos colegas como egoísmo ou desinteresse na amizade. Os indicadores comuns dessa condição manifestam-se em 3 pilares fundamentais do comportamento cotidiano. No pilar da desatenção, observa-se a facilidade extrema de distração por estímulos irrelevantes, a baixa capacidade de concentração e uma memória de curto prazo notoriamente frágil, que faz com que instruções simples sejam esquecidas segundos após serem transmitidas. No pilar da hiperatividade, destaca-se a necessidade incessante de manipular objetos, o balançar constante de pernas e braços e uma incapacidade crônica de relaxar. Por fim, no pilar da impulsividade, destacam-se a impaciência extrema, a dificuldade em esperar a própria vez e uma tendência a reagir de forma puramente emocional, sem medir as consequências de suas palavras ou atos. Reconhecer essas manifestações é o ponto de partida para compreender a raiz de um problema ainda mais profundo que afeta diretamente o rendimento escolar: as dificuldades com as funções executivas. As funções executivas do cérebro podem ser comparadas a uma equipe de assessores altamente especializados que gerenciam a nossa vida diária, permitindo que planejem, organizem, priorizem e executem tarefas complexas de maneira bem-sucedida. Eles nos ajudam a manter informações importantes na mente enquanto realizamos uma operação, a estimar o tempo necessário para cada atividade, a aprender com os erros cometidos no passado e a conter impulsos emocionais imediatos. Em um estudante com TDA, essa equipe de assessores internos enfrenta sérias dificuldades de comunicação e coordenação, o que torna as exigências do ambiente escolar tradicional um desafio quase intransponível sem a devida mediação de estratégias estruturadas. Uma das principais dificuldades reside na capacidade de guardar números e instruções na cabeça por tempo suficiente para realizar uma tarefa, uma habilidade conhecida como memória de trabalho. Quando um professor dita uma sequência de instruções complexas para um exercício, o estudante com TDA pode reter apenas a primeira parte, perdendo-se completamente no decorrer da explicação.
Da mesma forma, a estimativa do tempo necessário para concluir um projeto ou uma redação torna-se uma tarefa nebulosa. Eles frequentemente subestimam o tempo necessário, deixando as atividades para a última hora e gerando um nível imenso de estresse para si mesmos e para as pessoas que os cercam. Esse déficit na percepção do tempo e do planejamento compromete diretamente a sua capacidade de perseverança, fazendo com que abandonem tarefas promissoras pela metade. A regulação emocional é outra função executiva gravemente afetada por essa dinâmica neurológica. A incapacidade de filtrar e dispersar o acúmulo de frustrações ou ansiedades ao longo do dia pode culminar em reações emocionais desproporcionais a pequenos incidentes cotidianos. Uma simples perda de um lápis ou uma crítica construtiva de um educador podem ser interpretadas como uma catástrofe pessoal, resultando em explosões de choro ou acessos de raiva que desgastam a relação do estudante com o ambiente escolar e com seus pares. Esse padrão de resposta emocional, por sua vez, dificulta a construção de amizades sólidas e duradouras, alimentando um sentimento doloroso de inadequação social e isolamento. À medida que os anos escolares avançam e as exigências acadêmicas aumentam, o impacto dessas falhas nas funções executivas torna-se ainda mais evidente. O acúmulo de notas vermelhas, as advertências constantes por comportamento inadequado e a sensação de que nunca conseguirão acompanhar o ritmo de seus colegas criam uma espiral descendente de baixa autoestima. Sem uma intervenção precoce e focada no desenvolvimento dessas habilidades organizacionais, esses jovens correm o risco real de abandonar a escola com aspirações de vida muito abaixo do seu potencial intelectual de fato. No entanto, essa mesma arquitetura cerebral que apresenta tantas vulnerabilidades também abriga um conjunto único de pontos fortes, que, se devidamente canalizados, podem se transformar na chave para um futuro brilhante e repleto de realizações extraordinárias. Para equilibrar a balança e evitar que esses estudantes sejam vistos apenas sob a ótica de suas dificuldades, é fundamental que educadores e mentores voltem seus olhares para os inúmeros pontos fortes comuns que costumam acompanhar o DA. Esses indivíduos são frequentemente dotados de um entusiasmo contagiante e de uma energia vital extraordinária, que podem iluminar uma sala de aula inteira quando direcionados para temas que despertem o seu interesse genuíno. Eles possuem uma capacidade única de enxergar o mundo sob perspectivas totalmente originais, sendo pensadores laterais por excelência, onde a maioria das pessoas enxerga apenas uma solução convencional. A mente livre e sem barreiras do estudante com DA é capaz de vislumbrar alternativas inovadoras e criativas que desafiam o status quo. Sua natureza destemida e o amor pela novidade fazem com que esses jovens sejam os primeiros a se voluntariar para novos projetos ou a experimentar caminhos não trilhados. Eles possuem um carisma natural e uma amabilidade que os torna extremamente envolventes quando se sentem seguros e acolhidos em seu ambiente. Além disso, muitos demonstram um talento excepcional em áreas práticas e expressivas, como as artes cênicas, a dança, a música e os esportes de ação rápida, onde a sua energia e espontaneidade encontram um canal perfeito de expressão. Quando recebem uma responsabilidade real e percebem que o adulto confia genuinamente em suas capacidades, eles frequentemente mostram-se à altura do desafio, superando todas as expectativas e demonstrando um profundo senso de justiça e lealdade. O grande desafio para o educador moderno reside em planejar suas aulas de modo a minimizar as barreiras de atenção e, ao mesmo tempo, potencializar esses talentos naturais. A estruturação das aulas deve ser pensada para fornecer um porto seguro de previsibilidade em meio ao oceano de pensamentos caóticos desses alunos.
Iniciar cada período letivo sempre da mesma maneira estabelece uma rotina reconfortante e reduz a ansiedade. Apresentar os objetivos do dia de forma clara e fatiar o conteúdo em pequenas porções digeríveis permite que o aluno visualize o progresso de sua aprendizagem de forma concreta. O uso de listas de tarefas visuais, onde o estudante pode marcar fisicamente cada etapa concluída, funciona como um poderoso reforçador de foco e motivação. A abordagem pedagógica deve ser rica em estímulos sensoriais e dinâmicos para manter o interesse ativo. Alternar as atividades com frequência e manter um ritmo dinâmico impede que o tédio se instale, reduzindo significativamente as distrações. O educador de sucesso aprende a usar ferramentas visuais diversificadas, incentivando o uso de canetas coloridas, marcadores e recursos tecnológicos que transformem a escrita tradicional em uma experiência multissensorial. A flexibilidade pedagógica torna-se, assim, uma ferramenta essencial. O plano de aula deixa de ser uma lei inflexível e passa a ser um guia maleável, capaz de se ajustar ao estado de espírito da turma e de acolher os momentos de inspiração espontânea dos alunos, estabelecendo uma conexão direta com a organização física do espaço escolar. A organização do espaço físico da sala de aula desempenha um papel crucial na facilitação ou no bloqueio da atenção de estudantes contra a disposição tradicional das carteiras em fileiras paralelas, voltadas diretamente para o quadro de ensino, continua sendo a configuração mais eficaz para esses alunos, pois minimiza as distrações que ocorrem quando os estudantes estão sentados em grupos, de frente uns para os outros. Posicionar o aluno estrategicamente nas primeiras fileiras ou na extremidade do corredor de circulação do professor permite uma aproximação sutil e contínua, facilitando o contato visual direto e permitindo que o educador ofereça apoio imediato e discreto antes que a distração se consolide em frustração. Esse posicionamento estratégico deve também prever o afastamento de fontes intensas de distração externa, como janelas que deem para áreas movimentadas, portas de acesso frequente, sistemas de aquecimento ruidosos ou murais excessivamente carregados de informações visuais. Criar áreas alternativas no fundo da sala de aula, como uma estação de trabalho individualizada ou um canto com assentos mais confortáveis e descontraídos, como puffs ou tapetes, pode oferecer ao estudante a mudança física de cenário de que ele necessita para reiniciar o seu foco em momentos de maior inquietação motora. Essa variação controlada de ambiente reduz a sensação de confinamento e ajuda a modular a energia física sem causar perturbações ao restante da classe. No campo da disciplina, a clareza e a consistência das regras de convivência são fundamentais para garantir um ambiente seguro e acolhedor para todos. O educador deve definir, de maneira explícita e consensual, as expectativas de comportamento aceitáveis e as consequências lógicas para eventuais desvios. É altamente recomendável o desenvolvimento de sinais sutis e pré-estabelecidos entre o professor e o aluno, como um toque leve na carteira ou um aceno discreto, que sirvam para redirecionar a atenção do estudante de forma silenciosa, evitando o constrangimento de ter seu nome pronunciado em voz alta diante de todos os colegas de classe. Quando um comportamento inaceitável de fato ocorre, a resposta do educador deve ser rápida, firme e destituída de carga emocional ou hostilidade pessoal. Evitar debates públicos acalorados com o estudante protege a dignidade de ambos e impede que o conflito escalone para uma disputa de poder na frente da turma. Aprender a reconhecer os sinais precoces de estresse ou sobrecarga no aluno permite que o professor intervenha de forma preventiva, oferecendo-lhe uma tarefa de circulação prática, como buscar materiais ou apagar o quadro, ou direcionando-o para uma área de relaxamento temporário.
Manter a serenidade diante de momentos difíceis demonstra ao estudante que o adulto está no controle da situação de forma justa e protetora, permitindo que a dinâmica da aula prossiga em direção a abordagens mais interativas e integradoras. Uma das estratégias mais eficazes para lidar com a hiperatividade física na sala de aula é a permissão estruturada do movimento, reconhecendo que a agitação motora não é um ato de indisciplina, mas sim uma necessidade fisiológica do cérebro para manter o estado de alerta. Permitir que o estudante manipule discretamente objetos anti-estresse, como pequenas esferas de borracha ou texturas de tecido em seu bolso, pode canalizar a energia cinética excedente, evitando batidas ruidosas de lápis na carteira que incomodam os colegas. Incorporar momentos de transição ativa ao longo da aula, nos quais toda a turma possa se levantar para mudar de atividade ou participar de uma dinâmica prática, beneficia não apenas o aluno com TDA, mas promove o bem-estar e a oxigenação cerebral de toda a classe. O uso pedagógico de computadores e recursos tecnológicos representa um poderoso aliado no engajamento desses estudantes. O ambiente digital costuma ser altamente gratificante para eles, oferecendo um retorno instantâneo e visualmente estimulante que se alinha com sua necessidade de feedback dinâmico. A escrita mediada pelo teclado reduz drasticamente a frustração associada à caligrafia desorganizada e permite que o aluno reorganize suas ideias com facilidade através do recurso de recortar e colar, resultando em produções escritas de alta qualidade estética que elevam significativamente a sua autoestima. Esses trabalhos podem ser facilmente compartilhados e exibidos, transformando a percepção de fracasso em uma celebração tangível do sucesso acadêmico perante os colegas. No entanto, o trabalho coletivo, seja em duplas ou em grupos maiores, exige uma mediação cuidadosa do educador para evitar que a impulsividade do aluno gere atritos interpessoais. É recomendável que o próprio professor faça a composição dos grupos de trabalho, selecionando pares que demonstrem sensibilidade e estabilidade comportamental para acolher as contribuições do colega. Definir com precisão a função específica de cada membro do grupo ajuda a mitigar o caos organizativo e garante que o estudante possa contribuir com sua visão criativa sem se perder nos detalhes logísticos do projeto. Dividir a tarefa coletiva em marcos de curto prazo e realizar acompanhamentos regulares assegura que o progresso se mantenha alinhado com o tempo planejado. O reforço positivo e a celebração das conquistas, por menores que pareçam, desempenham um papel transformador na reconstrução da identidade acadêmica desse jovem. O elogio sincero e imediato diante de um bom comportamento ou de uma tarefa bem-sucedida atua diretamente na via de recompensa cerebral, estimulando a repetição daquela conduta positiva. Instituir sistemas de recompensas visuais e simbólicas em sala de aula pode consolidar esses avanços, desde que aplicados com coerência e justiça em relação a todos os estudantes. Comunicar regularmente esses pequenos sucessos aos mentores e à coordenação escolar cria uma rede de apoio entusiasmada, que envia uma mensagem clara de valorização para o próprio aluno e para sua família, preparando-o emocionalmente para enfrentar os momentos mais críticos de sua jornada. Apesar de todas as intervenções pedagógicas estruturadas e do ambiente acolhedor, existem momentos em que o acúmulo de pressões e a sobrecarga sensorial culminam em um ponto de inflexão dramático no comportamento do estudante. Esse fenômeno é descrito por muitos jovens como a entrada repentina em um túnel escuro e impenetrável, onde a racionalidade lógica do lobo frontal é completamente silenciada por uma avalanche de reações puramente emocionais e impulsivas. Nesses instantes de crise aguda,
o jovem perde temporariamente a capacidade de desviar seu caminho ou de conter suas ações, irrompendo em explosões verbais, agressividade física ou choro descontrolado que chocam o ambiente ao redor e exigem do educador uma postura de absoluta calma e segurança profissional. O verdadeiro divisor de águas nesses momentos de crise reside na compreensão de que o comportamento do aluno não é uma afronta pessoal ao professor ou um ato deliberado de rebeldia, mas sim a manifestação extrema de uma vulnerabilidade neurobiológica que atingiu o seu limite de saturação. Após a tempestade emocional passar e o cérebro retornar ao seu estado de equilíbrio químico básico, o estudante costuma ser invadido por um profundo sentimento de tristeza, vergonha e arrependimento, pois no íntimo ele não desejava que nada de ruim acontecesse e se sente impotente diante de suas próprias reações. Lidar com essa ressaca emocional exige do educador a capacidade de restabelecer o vínculo de confiança sem guardar rancores, aplicando as medidas disciplinares necessárias com firmeza, mas com imensa humanidade. Para além do suporte pedagógico em sala de aula, o manejo eficaz dessa condição em nível clínico e terapêutico envolve uma abordagem multidisciplinar integrada que visa reequilibrar a dinâmica química cerebral e fornecer ao jovem ferramentas comportamentais de longo prazo. O tratamento médico convencional frequentemente inclui a prescrição de fármacos neuroestimulantes, que atuam elevando a atividade dos neurotransmissores na região do lobo frontal do cérebro. Esse aumento de atividade melhora significativamente a capacidade de foco, de concentração e de controle de impulsos, permitindo que o estudante consiga absorver as orientações pedagógicas e interagir de forma muito mais harmoniosa com o ambiente escolar e com seus pares. A abordagem médica é grandemente potencializada quando associada à terapia cognitivo-comportamental, que ensina o jovem a identificar os sinais precursores de seus comportamentos impulsivos ou distrativos e a desenvolver estratégias cognitivas conscientes para contorná-los. Ajustes no estilo de vida, que incluem a regulação de uma dieta equilibrada com redução de açúcares refinados e aditivos artificiais, além da prática regular de técnicas de relaxamento e de atividades físicas vigorosas, completam o espectro de cuidados que apoiam o bem-estar global do indivíduo. Essa rede de cuidados clínicos e pedagógicos funciona como uma âncora de estabilidade, oferecendo ao estudante a base necessária para que ele possa enfrentar os desafios cotidianos que ocorrem fora das paredes protegidas da sala de aula. As áreas e os períodos não supervisionados da escola, como o pátio de recreação, os intervalos de merenda e as transições entre as aulas, costumam representar um terreno fértil para tensões emocionais e conflitos sociais para o estudante contar. Diferente do ambiente estruturado da sala de aula, as interações sociais livres exigem uma leitura constante e sutil de pistas sociais, linguagem corporal e regras implícitas de convivência que esses jovens têm extrema dificuldade em decodificar rapidamente. A sobrecarga de estímulos visuais e sonoros no pátio de recreação, combinada com a imprevisibilidade do comportamento dos colegas, pode transformar o período de descanso em uma fonte imensa de ansiedade e isolamento social. Durante esses momentos informais, a impulsividade ou o estilo de brincar mais enérgico do estudante podem ser mal interpretados pelos colegas como agressividade ou egoísmo, gerando discussões e rejeição social. Essa vulnerabilidade nas relações com os pares frequentemente atrai a atenção de comportamentos intimidatórios ou bullying, tornando o jovem alvo de provocações cruéis que ferem profundamente sua autoestima. É imperativo que os inspetores e funcionários em serviço nesses pátios escolares estejam devidamente capacitados para monitorar de perto essas interações sociais,
intervindo preventivamente de forma firme para assegurar um ambiente de respeito e inclusão mútua. Para mitigar esses desafios de socialização informal, a escola pode adotar estratégias estruturadas que forneçam um direcionamento seguro para a energia do estudante durante os intervalos. Incentivar a participação em clubes temáticos, sociedades esportivas, atividades de expressão artística ou aulas de música oferece ao jovem uma estrutura acolhedora onde a interação com outros alunos se dá sob o manto de um interesse comum e de regras claras predefinidas. Outra abordagem de imenso valor é atribuir-lhe funções práticas de monitoria, como auxiliar na organização de atividades para alunos mais novos, promovendo o desenvolvimento de sua empatia e gerando um forte sentimento de utilidade e valorização pessoal perante a comunidade escolar. As aulas de educação física constituem uma oportunidade singular de canalizar o excesso de energia física desses estudantes de maneira saudável e produtiva, promovendo o desenvolvimento de sua autodisciplina e autoconfiança. No entanto, o educador esportivo deve atentar para o fato de que esportes coletivos com dinâmicas táticas excessivamente complexas e ritmos de espera prolongados, como certas modalidades de campo, podem gerar distração e desânimo. Em contrapartida, modalidades de ação contínua ou esportes de foco individualizado, como a natação, o atletismo, o tênis e as artes marciais tradicionais, têm demonstrado resultados extraordinários no desenvolvimento da concentração, da coordenação motora e da resiliência mental desses jovens, preparando o caminho para uma abordagem justa no momento mais temido do calendário letivo: as avaliações formais. A realização de exames formais e avaliações periódicas constitui uma das fontes mais severas de estresse e ansiedade para o estudante com TDAH, exigindo que o sistema de apoio escolar implemente adaptações estruturadas para garantir que a inteligência real do jovem seja avaliada de maneira justa e imparcial. Sem essas adaptações, o tempo limite estrito e as exigências contínuas de leitura e escrita manuscrita podem penalizar injustamente o aluno, cuja lentidão de processamento ou facilidade de distração impedem a transposição de seus conhecimentos para o papel de forma adequada. O coordenador de necessidades educacionais especiais desempenha um papel de liderança nesse planejamento, estabelecendo os arranjos necessários para cada indivíduo. Entre as providências de maior impacto positivo, destacam-se a concessão de tempo adicional para a realização das provas, o que reduz a pressão psicológica e permite que o estudante leia as instruções com maior atenção, e a permissão para a realização de pequenas pausas para descanso ao longo do período de exames. Oferecer a possibilidade de realizar as avaliações em uma sala separada e silenciosa, longe da distração causada pela movimentação e ruídos dos demais colegas, minimiza consideravelmente as perdas de foco. Além disso, permitir que o aluno se movimente brevemente dentro desse espaço isolado ou utilize recursos tecnológicos para digitar suas respostas, em substituição à caligrafia manuscrita, assegura que a sua linha de raciocínio lógico flua sem os entraves motores associados ao transtorno. A aplicação prática de um programa de mentoria escolar individualizado surge como a principal tábua de salvação emocional e operacional para o estudante com TDAH. A figura de um mentor adulto dedicado, que se encontre diariamente com o jovem no início e no final do período escolar, estabelece uma ponte sólida de comunicação e acolhimento. Esse mentor atua não apenas no planejamento diário da vida acadêmica do aluno, auxiliando-o a organizar seus materiais escolares, verificar seus prazos de entrega e estruturar seus métodos de estudo, mas também como um mediador sensível de conflitos interpessoais que possam surgir com professores ou colegas de turma.
Para que essa rede de apoio se consolide de forma sustentável, é vital a existência de uma comunicação aberta, transparente e contínua entre todas as instâncias que cercam o cotidiano do estudante. O professor de apoio pedagógico deve trabalhar em estreita sintonia com o mentor, os professores de disciplinas específicas e a equipe de coordenação de ano, criando uma barreira protetora de coerência contra as inconsistências da rotina. Essa articulação integrada garante que os avanços do aluno sejam devidamente reconhecidos por toda a comunidade escolar, restabelecendo a sua autoconfiança e gerando uma base sólida de segurança que será fundamental para fortalecer os vínculos de cooperação com o núcleo familiar. A extensão da rede de apoio do estudante, dá para além dos limites físicos da escola, é um elemento indispensável para o sucesso duradouro de qualquer intervenção pedagógica ou terapêutica. A ponte de comunicação que conecta os educadores ao ambiente familiar deve ser pavimentada com clareza, empatia e compromisso mútuo. Para os pais e cuidadores, a rotina diária em casa costuma ser uma jornada extenuante, marcada por horas infindáveis de esforço para manter o filho focado nas tarefas escolares e nos compromissos cotidianos. É fundamental que os educadores compreendam que as dificuldades do aluno em sala de aula frequentemente se repetem e muitas vezes se amplificam no recesso do lar, exigindo uma parceria de colaboração ativa e livre de cobranças mútuas. Uma das estratégias de maior valor nesse relacionamento é o fornecimento regular de feedbacks construtivos e equilibrados por parte da escola para as famílias. Historicamente, os pais desses estudantes acostumam-se a receber do ambiente escolar apenas comunicados negativos, repletos de queixas disciplinares e alertas de baixo desempenho que desgastam a dinâmica familiar e geram um sentimento de frustração constante. Inverter essa polaridade de comunicação, tendo o cuidado de transmitir elogios sinceros diante de cada pequeno sucesso, demonstrações de esforço pessoal ou progressos comportamentais do jovem, atua como um poderoso estimulador moral para os pais e para o próprio estudante, reforçando a certeza de que a equipe escolar está trabalhando unida pelo seu sucesso. A mediação do dever de casa representa outro ponto crucial de atrito na dinâmica familiar, que necessita de intervenções estruturadas e flexíveis por parte dos professores. O educador deve ter a clareza de que, para um estudante com TDA, a realização de uma tarefa escrita em casa pode demandar até o triplo do tempo exigido de um aluno típico, devido à fadiga acumulada ao longo do dia escolar e à facilidade de distração no ambiente doméstico. Portanto, planejar lições de casa que sejam estruturadas, focadas em exercícios concisos e dinâmicos, ou que adotem formatos inovadores, como pesquisas interativas, jogos no computador e tarefas de expressão livre, preserva o amor pelo aprendizado e reduz o estresse familiar. Fornecer instruções claras por escrito e incentivar o uso de gravações eletrônicas em dispositivos móveis, para que o estudante possa consultar as orientações de forma autônoma em casa, reduz a incidência de esquecimentos e de materiais perdidos. Ao realizar as correções das atividades, o educador deve priorizar a avaliação do conteúdo criativo, das grandes ideias propostas e do esforço empenhado pelo estudante, relegando as imperfeições da caligrafia ou os deslizes ortográficos a um plano secundário nas avaliações. Essa postura pedagógica construtiva e compreensiva afasta o espectro do fracasso acadêmico punitivo e pavimenta um caminho seguro para que o jovem desenvolva uma relação saudável e prazerosa com o conhecimento, gerando reflexões que preparam o encerramento de nossa jornada de aprendizado. Ao percorrermos as diversas dimensões que compõem o universo do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade no ambiente escolar,
torna-se evidente que o principal agente de transformação e inclusão na vida desses jovens reside na atitude e no olhar empático do educador. A forma como o professor percebe, acolhe as particularidades biológicas e comportamentais desse estudante tem o poder de determinar se a sua trajetória acadêmica será marcada pelo estigma da incompreensão e do fracasso ou pela descoberta gloriosa de suas capacidades intelectuais extraordinárias. Ensinar um jovem com TDA é, indubitavelmente, uma das tarefas mais exigentes da atividade docente, mas é também uma das experiências mais profundamente recompensadoras que um profissional da educação pode vivenciar. Esses estudantes, com sua energia indomável, seu entusiasmo transbordante e sua capacidade única de pensar fora das convenções estabelecidas, costumam ser os indivíduos mais fascinantes, estimulantes e surpreendentes de uma sala de aula. Eles trazem consigo o frescor da originalidade e o potencial de se tornarem os grandes inovadores, artistas e visionários do futuro, desde que encontrem em sua caminhada educadores dispostos a acreditar genuinamente em seu potencial e a construir as pontes metodológicas que lhes permitam transpor as barreiras de sua condição neurológica. A consolidação de uma política de atenção global dentro das escolas, que inclua a atuação coordenada de mentores adultos dedicados, o planejamento flexível e dinâmico de aulas multissensoriais, a adaptação justa dos espaços de aprendizagem e dos processos avaliativos, e uma comunicação integrada e afetuosa com as famílias, constitui a infraestrutura necessária para que esses jovens possam florescer em toda a sua plenitude. O objetivo final da educação não deve ser a imposição de um padrão homogêneo de comportamento e processamento cognitivo, mas sim a celebração da neurodiversidade como um elemento de enriquecimento para toda a sociedade. Que as reflexões compartilhadas ao longo desta jornada sirvam de inspiração e guia prático para todos os educadores que assumem diariamente o compromisso sublime de guiar essas mentes vibrantes e singulares. Ao adotarmos uma postura proativa, otimista e empática, desprovida de julgamentos morais e rica em estratégias pedagógicas científicas, estaremos não apenas facilitando a aprendizagem cotidiana de um conteúdo curricular, mas promovendo a emancipação de um ser humano em busca de sua própria felicidade e realização pessoal. A maior vitória de um educador reside, em última análise, em testemunhar o momento mágico em que uma mente que antes se sentia perdida na escuridão de seu próprio turbilhão consegue, finalmente, abrir as asas de seu verdadeiro potencial e voar alto em direção ao sucesso e à plenitude de sua existência.